A cidade de Aveiro foi o ponto de partida para a 19ª Volta a Portugal do Futuro. A mais importante competição para corredores do escalão sub-23 é organizada pela Lagos Sports. Tal como a Volta a Portugal no escalão de elite é a principal prova velocipédica nacional, a Volta a Portugal do Futuro desempenha ao nível dos corredores sub-23 a mesma função. E, efetivamente, ao longo de 19 anos, lançou para a ribalta ou anunciou aqueles que viriam a ser alguns dos grandes protagonistas do ciclismo em Portugal. Entre eles, o próprio Joaquim Gomes, o diretor da prova, foi o vencedor da primeira edição da Volta a Portugal do Futuro. Partida junto ao Centro de Congressos de Aveiro, 119 km até Águeda. Nesta primeira etapa alinharam 62 corredores. Marcos Chagas, esta a primeira de 5 etapas, teria um papel importante no desfecho da competição. Papel decisivo, atendendo a que logo nesta primeira etapa a corrida fica marcada definitivamente e até ao fim pelo resultado, imagine-se, do pódio da corrida. Aqui as primeiras movimentações na dianteira. Este é um grupo de 11 unidades que pedala na frente. A equipa mais representada no grupo era o Mortágua Base, com 3 elementos. Até aqui esta foi apenas uma de muitas tentativas que aconteceram logo desde o início da corrida. A questão era, no fundo, uma luta que se percebe que é normal entre estas categorias. Equipa Santa Maria da Feira, uma das mais fortes, também o Mortágua Base, ainda o Vitória ASC. E, entretanto, no grupo da frente surge o ataque de Luís Afonso, da Liberty Seguros Santa Maria da Feira, um jovem corredor que este ano venceu a Taça de Portugal nos sub-23. E logo ali a complicar a vida aos outros adversários. A equipa de Pedro Silva, bem representada nesse grupo, movia a perseguição a Luís Afonso, mas claro, é um desgaste que se paga e que mais tarde acabou por ser bem pago. Mais atrasado, o pelotão era embalado ao som dos acordes que se ouviam à beira da estrada, mas este primeiro dia era marcado pela grande velocidade na corrida. Luís Afonso continuava destacado, mas logo atrás vinha Pedro Paulinho, que colava na frente da corrida. Fica este duo na frente, na aproximação à fase decisiva da corrida. Pela frente eles tinham a meta volante em Oliveira de Frades e depois a subida para o Caramulo. No pelotão, o ataque de Johnny Brandão, acompanhado por Sandro Pinto. Grandes movimentações no grosso da coluna, com o pelotão totalmente fracionado. E, entretanto, a frente da corrida chegava a Oliveira de Frades para discutir a meta volante. Com vantagem na altura para Pedro Paulinho, do Mortágua Base. Pedro Paulinho passa na frente de Luís Afonso. O terceiro foi Bruno Faria, do Pauparval Estanhos do António, que rolava num grupo intermédio muito próximo dos dois da frente. Aqui dá-se a junção na dianteira da corrida. Ficavam 12 corredores destacados. 5 eram da equipa comandada por Manuel Correia, a Liberty Seguros Santa Maria da Feira. E é aqui que tudo se vai decidir. O pelotão já ficava longe dos homens da frente e é entre si, e é aqui, claro, com a vantagem dos corredores de Santa Maria da Feira, que começa a desenrolar-se aquilo que seria o fim da corrida. Johnny Brandão é o primeiro a atacar. Johnny Brandão consegue ganhar vantagem. A resposta é de um colega de equipa, Domingos Gonçalves, que cola na roda de Johnny Brandão. E no grupo ataca também o irmão gêmeo de Domingos, José Gonçalves, que tenta chegar aos dois da frente. Começava aqui a escrever-se a história desta Volta a Portugal do Futuro. Pois, a tal história que fica marcada logo no primeiro dia. Quando os 3 corredores se juntam na dianteira, estamos a falar de 3 homens da mesma formação, comandados por Manuel Correia, imediatamente as forças ficam desiguais e só uma grande perseguição por parte do pelotão conseguiria encurtar a distância para estes homens. Isso não aconteceu. Pelo contrário, eles passavam na meta de montanha com cerca de 2 minutos e chegariam com quase 4 ao final da etapa. Passagem na montanha de terceira categoria em Varziela, na Serra do Caramulo. Os 3 fugitivos combinaram que seria José Gonçalves a passar em primeiro lugar. Entretanto, o grupo intermédio aqui a ser alcançado pelo pelotão. É alcançado pelo pelotão, mas não há também rapidamente a organização necessária para fazer a perseguição. Intermédio ainda estava, e durante muito tempo assim foi, Hélder Leal. O trio pedalava num bom entendimento e na descida aumentava o tempo para o pelotão. Aqui já chegarem a Águeda, com o comando da prova entregue a estes 3 corredores da mesma equipa. Johnny Brandão é o primeiro, seguido pelos gêmeos José e Domingos Gonçalves. Os corredores chegavam a Águeda com quase 4 minutos de vantagem sobre um grupo intermédio e só depois terminava o pelotão. Pois, e logo aqui marcava definitivamente as grandes diferenças para todos.
Johnny Brandão, o corredor natural de Santa Maria da Feira, conquistava em Águeda a vitória na primeira etapa desta 19ª Volta a Portugal do Futuro. O corredor vestia assim a camisola amarela desta competição. Formou-se uma fuga e arrancou um, arrancou outro e ficámos 3 na frente e tentámos chegar com o máximo de tempo à meta e fizemos um contra-relógio por equipas praticamente, os 3 na frente. Tinha como objetivo desde o início do ano ganhar a Volta a Portugal Futuro, hoje consegui ganhar, consegui chegar com uma grande vantagem, espero chegar também de amarelo na última etapa. E a tal primeira classificação geral individual após a primeira etapa, quando o quarto corredor já fica a 4 minutos e 3 segundos da liderança. No segundo dia, a caravana partia para a tirada mais longa desta edição 19 da Volta a Portugal do Futuro. A partida de Águeda, os corredores seguiam em direção à batalha. A mais longa é um facto, mas também a mais acessível em termos de percurso. Não tinha qualquer contagem de montanha e, vindo de norte para sul, também sempre com condições favoráveis. Daí a bela média que foi obtida pelos corredores. Depois de várias tentativas de fuga, 7 corredores conseguem isolar-se ao quilómetro 20. Renato Avelar, do Mortágua Base, e ainda Vítor Lopes e Moreno Ribeiro, do Cartacho, capital do vinho, Hélder Ferreira, do Vitória ASC, Pedro Batista, do Maia Bike Team, Walter Coutinho, do Bicicó e Francisco Costa, do Loutano Lolé Conselho. Um grupo que acaba por se formar na frente, claro, com as condições ideais para a liderança da camisola amarela e da respectiva equipa, atendendo a que o único corredor que estava relativamente perto era Walter Coutinho e aos tais mais de 4 minutos de desvantagem. O camisola amarela Johnny Brandão seguia no pelotão e tentava colher os frutos da vantagem obtida no primeiro dia na região da Bairrada. O pelotão, comandado pela Liberty Seguros, não deixava que os fugitivos ganhassem mais de 2 minutos. Mas por uma questão de gestão em relação à própria corrida e pelas condições do próprio percurso também que ia fazendo a seleção, passar dos quilómetros, as dificuldades entre os homens da frente. Depois do quilómetro 100 na dianteira descolam 3 corredores, ficam apenas destacados Renato Avelar, Moreno Ribeiro, Hélder Ferreira e Walter Coutinho. Na dianteira da corrida, Renato Avelar, o corredor natural do Milharado, na região oeste, recebia o apoio do diretor desportivo Pedro Silva, do Mortágua Base. Temos 110, faltam 60. Agora sempre assim até Pataias, depois já começa... Ok, então vá. Olha, vai guardando sempre alguma coisa, vá. Nestas etapas longas, Marco, é importante ter algumas reservas. Sim, e quando o diretor desportivo Pedro Silva fala de guardar alguma coisa, é exatamente visando a parte final da etapa e algum encolher do esforço no grupo da frente. Os 4 fugitivos chegavam a Pataias, onde estava instalada uma meta volante ao quilómetro 151. Renato Avelar, do Mortágua Base, foi o primeiro a passar à frente de Walter Coutinho, do Bicicó, e Moreno Ribeiro, do Cartacho, capital do vinho, foi o terceiro neste ponto de interesse. Faltavam cerca de 20 km para a chegada e os fugitivos tinham pelotão a 1 minuto de diferença. Entretanto, lá atrás, no grosso da coluna, ataca Yuri Jorge, do Loutano Lolé Conselho. Filho de um antigo corredor da mesma equipa e de Alessio Jorge, também ele, tal como o seu pai, parece ser um excelente rolador. No pelotão, outras equipas moviam a perseguição aos homens que seguiam na dianteira. Não era só a Liberty Seguros Santa Maria da Feira que estava na cabeça do pelotão a fazer as despesas aos homens da frente, onde havia um novo ataque. Exatamente de Yuri Jorge, que vindo de trás descansou ali durante algum tempo e depois lançar um ataque em solitário na aproximação à meta final. O jovem corredor do Loutano Lolé Conselho tenta a sorte na ponta final desta tirada. O pelotão estava próximo, absorvia o grupo intermédio e aqui já vemos outros conjuntos na cabeça do pelotão, nomeadamente o Mortágua Base, e na frente vinha Yuri Jorge já com a batalha à vista. É verdade, o mosteiro estava ali, só que a meta um pouco mais longe. Havia um circuito para percorrer e quando se aproximava dos últimos 1000 metros, sensivelmente, acaba por ser alcançado. O pelotão compacto preparava-se para discutir a chegada à batalha, onde os sprinters iam ditar as leis. O conjunto de Mortágua conseguia chegar à frente do pelotão e são precisamente 2 corredores da equipa de Pedro Silva que vêm destacados para discutir o triunfo, e é Pedro Paulinho que vence na batalha, seguido por António Carvalho na segunda posição. O conjunto de Mortágua a brilhar nesta segunda etapa, Marco. Uma superioridade, neste caso, neste tipo de chegadas, com os 2 primeiros da mesma formação.
A festa dos corredores de Mortágua com os aplausos dos mais novos da batalha. O corredor de 21 anos juntava ao triunfo a liderança na camisola branca dos pontos. Foi uma vitória de muito trabalho, tínhamos conseguido hoje, lutámos pela vitória. Sabíamos que podíamos ganhar tanto com ele como o Tony. Acho que a equipa está toda de parabéns. O que queríamos era dedicar esta vitória ao Pedro Silva, apesar de ontem não ter corrido do melhor que a gente queria, mas temos de consciência tranquilo e cabeça erguida. Pedro Paulinho do Mortágua Base subia ao 4º lugar da geral, mas continuava longe do líder, Johnny Brandão. Muito longe, apenas encurtou em 10 segundos graças à vitória da etapa, subindo assim então à 4ª posição da geral individual. O terceiro dia da 19ª Volta a Portugal do Futuro ligou Leiria a Rio Maior. Um dia marcado logo no início pela discussão de uma meta volante ao quilómetro 17 em Loureira e com o camisola amarela de Johnny Brandão a lutar com Pedro Paulinho por este primeiro ponto de interesse. E logo aí esse motivo muito particular é que o primeiro classificado na discussão com o 4º da geral individual por causa das bonificações. Johnny Brandão, que seria o primeiro nesta meta volante, depois a regressar ao pelotão, e ao quilómetro 50 estava a única montanha do dia, uma contagem de 4ª categoria na Serra dos Alvados e com José Gonçalves a defender a liderança da camisola azul. Mais uma vez a formação comandada por Manuel Correia a não facilitar. Tinham a liderança do primeiro dia, conseguida no Alto do Caramulo, pois aqui a defendê-la muito bem um dos irmãos Gonçalves. E no momento em que se dá a junção no grosso da coluna, surge o ataque de Joel Lucas. Das muitas tentativas que aconteceram ao longo desta tirada, esta acabou por ser a mais consistente. Durante largos quilómetros, o corredor da equipa de Lolé manteve-se na liderança da etapa. A perseguição a Joel Lucas era assegurada pela Liberty Seguros Santa Maria da Feira, na defesa da camisola amarela de Johnny Brandão, e a 10 km da meta terminava a aventura de Joel Lucas, do Loltano Lolé Concelho. O pelotão preparava uma chegada ao sprint, onde o Vitória SC tinha uma palavra a dizer. Olha, a chegada é complicada, as gincanas, por isso é preciso entrar nos últimos 2, 3 km e entrar na frente já, nos 3, 4 metros. Aquilo é rotundas, gincanas, passas lombas, é lá à beira da nossa da onde a gente está. Indicações muito precisas do diretor da equipa de Guimarães, uma vez que já no centro da cidade acaba por acontecer exatamente uma queda, com 2 principais protagonistas, um deles, Domingos Gonçalves. Uma queda sem gravidade para o corredor, mas foi marcante para o desfecho da etapa. Entrada nos metros finais com a vantagem de Lionel Coutinho do Vitória SC, que consegue ser o mais rápido à frente de António Carvalho e de Rafael Silva. A festa do corredor natural de Campeã, superando na linha de meta os mais diretos adversários. Com grande à vontade, quase 2 bicicletas de vantagem. A festa no carro de apoio do conjunto Minhoto, aqui a repetição da queda de Domingos Gonçalves, que acabou por apanhar também Carlos Ribeiro do Mortágua Base, mas a festa era dos homens do Vitória SC. Lionel Coutinho foi mais forte no terceiro dia da Volta a Portugal do Futuro. Foi um sprint muito confuso, porque tanto se estava organizado nos últimos quilómetros, como de repente estava um para cada lado. Houve uma queda também na parte final, e saí mesmo no início a 250 metros e foi até ao fim. Em termos de geral individual, o destaque vai para a alteração entre os irmãos Gonçalves, uma vez que, vítima de queda, Domingos Gonçalves acaba por ceder a segunda posição ao seu irmão José. Ao quarto dia chegava a etapa rainha da Volta a Portugal do Futuro. O pelotão dos Sub-23 partia para os 124 km que ligavam Rio Maior ao alto do Monte Junto. Aqui logo no início com o ataque de Tiago Dionísio do Cartacho logo ao quilómetro 3. Este corredor que acaba por conseguir tão cedo na etapa ganhar vantagem e mantê-la durante largos quilómetros. O pelotão entrava em Óbidos num dia marcado pela chuva, que seria um elemento perturbador no desenrolar da etapa.
Tiago Dionísio, do conjunto comandado por José Nicolau, continuava destacado. O jovem corredor do Cartaz Capital do Vinho passava isolado na meta volante em Óbidos. Sendo assim o primeiro, no entanto, o segundo e terceiro lugar depois no grupo intermédio para Bruno Faria e Cristiano Escudero. Dois corredores que vinham em posição intermédia. A mais de 2 minutos estava o pelotão deste corredor, Tiago Dionísio, que rolava destacado na frente. O jovem do Cartacho recebia a companhia de 4 unidades. Bruno Faria, Cristiano Escudero, Yuri Jorge e Nuno Almeida. Ficavam 5 homens destacados na dianteira da corrida. Esta dianteira, com uma frente que tinha condições para se manter também durante largo tempo, acaba também ela por ser marcada pelo estado do tempo ou pelas condições adversas que encontraram. Todo o grupo da frente foi ao chão. E depois o azar passava também para o pelotão, onde acontecia uma queda coletiva. Exatamente pelas mesmas condições. Repara, os corredores nem precisam quase tocar nos travões e foram muitos ao chão. A cerca de 10 km da chegada, os fugitivos eram absorvidos. Bruno Faria foi o último resistente. O pelotão ficava agrupado para a escalada ao Monte Junto e a começar aqui a batalha dos trepadores. Esta é a viragem para o início de subida, uma subida, como se sabe, bem dura nesta vertente e acaba por, com alguma naturalidade também, os primeiros corredores ficam na dianteira. Na cauda do pelotão cai também David Rodrigues, o corredor do Vitória SC, e entretanto na frente da corrida entram os corredores nos últimos 3 km da subida, onde o camisola amarela defende a liderança atacando na dianteira. É verdade, o líder acaba por ser o primeiro a atacar, tem a resposta pronta de Sandro Pinto, que depois contra-ataca. Ainda Frederico Figueiredo, da equipa do Cartaz, também ele a tentar chegar junto do homem da Maia, mas este ataque não tem resposta por parte de nenhum dos adversários. Aqui a dupla Johnny Brandão, que seguia na companhia de Frederico Figueiredo do Cartacho, e o alto do Monte Junto aguardava a chegada de Sandro Pinto, que pedalava isolado na frente. Ele que foi um dos corredores, ficou envolvido naquela queda. Aliás, eram visíveis as marcas e lá atrás era movida a perseguição ao atleta do Maia Bike Team, que entra na reta da meta destacado. A ganhar tranquilamente, muita movimentação para os lugares secundários, mas vitória essa sem contestação para o corredor da equipa da Maia. Com um bom final de subida chegava António Carvalho. Era a terceira vez que o corredor do Mortágua ficava no segundo lugar. Uma regularidade que lhe dava a camisola branca dos pontos, e na terceira posição, a 19 segundos do vencedor, Johnny Brandão, segurava a camisola amarela da prova. Ou seja, saía reforçado desta que era a etapa decisiva da corrida. Destaque ainda para Frederico Figueiredo, do Cartacho, que assumia a liderança na Geral da Juventude, com o 7º lugar na etapa, a 37 segundos do vencedor, Sandro Pinto, do Maia Bike Team. Vinha para aqui para discutir o triunfo da Volta a Portugal pela camisola amarela, visto que não consegui na primeira etapa lutar pela geral. Depois o objetivo passou por ganhar uma etapa e consegui concretizar. Objetivo conseguido e também subida ao 5º lugar da geral individual. Alenquer foi o ponto de partida e de chegada da quinta e derradeira etapa da 19ª Volta a Portugal do Futuro. 102 km naquele que era considerado o dia da consagração para Johnny Brandão. Pois, e tudo indicava que assim viria a ser. No entanto, e atendendo às classificações, António Carvalho era líder da classificação por pontos, ainda estava em aberto, e o mesmo acontecia em relação à camisola azul de José Gonçalves. Neste último dia faltava decidir a classificação da montanha. José Gonçalves tinha apenas 2 pontos de vantagem sobre Sandro Pinto e seria o próprio camisola amarela a ajudar o colega da equipa na abordagem à única montanha do dia, logo ao quilómetro 16 no alto da Ereira. E daí esse protagonismo, de alguma forma inesperado, por parte do próprio camisola amarela, lançar as melhores condições para José Gonçalves ser o primeiro no Alto da Ereira e assim definitivamente se sagrar rei da montanha. José Gonçalves disparou para o triunfo na montanha de 4ª categoria. O segundo classificado ainda foi o camisola amarela, Johnny Brandão, e Sandro Pinto teve de se contentar com a 3ª posição. Hélder Leal não foi além do 4º lugar. Vitória de José Gonçalves na geral da montanha desta competição.
Uma vitória importante e daí também que tivéssemos o agradecimento do companheiro de equipa ao camisola amarela, exatamente por esse resultado obtido. Ao quilómetro 40, o corredor português do conjunto espanhol Pedro Morgado consegue isolar-se na frente. O jovem corredor dos galegos da SPAL seria o primeiro a passar na meta volante em Abrigada. Segundo lugar para Joel Lucas, do Loltano Lolé Conselho, e terceiro para Guilherme Lourenço, do Mortágua Base, e naquela que foi a última meta volante desta volta a Portugal do Futuro, onde Johnny Brandão já festejava. Claro, tinham passado as dificuldades e a tal diferença tão grande em relação a toda a concorrência permitia-lhe isso. Estávamos a meio da quinta e última etapa desta volta a Portugal do Futuro e na frente dá-se a junção de mais dois corredores, Bruno Faria e Ricardo Ferreira. Aqui a acompanhar os fugitivos vinha Alexandre Ruas, um antigo sprinter de Alenquer. Um dos melhores sprinters de todos os tempos em Portugal. Aqui o trio da frente continuava com cerca de 1 minuto de vantagem sobre o pelotão. Ricardo Ferreira do Bicicó fazia as despesas, seguido por Bruno Faria, e a fechar o grupo Pedro Morgado da SPAL. O trio tinha o destino traçado e iam ser absorvidos a poucos quilómetros da chegada a Alenquer. Claro, dificilmente uma etapa final não é discutida em pelotão compacto. Mais uma vez isso viria a acontecer, pese embora as muitas tentativas por parte das formações que, não tendo um corredor tão rápido, tentavam alterar esse estado de coisas, mas isso não viria a acontecer. A entrada do pelotão na Vila Presépio é feita a grande velocidade. Na dianteira vêm os corredores do Vitória AEC prepararem mais um sprint para Lionel Coutinho, a tentar aqui mais uma vitória numa etapa. Mas também a equipa do camisola amarela, a Liberty Seguros Santa Maria da Feira, tinha corredores rápidos e também entrava nesta discussão. Fábio Silvestre, o campeão nacional de estrada, a entrar na frente na reta da meta. É feita a grande velocidade esta ponta final, mas Fábio Silvestre é surpreendido por Lionel Coutinho nos últimos metros, quando se preparava para festejar. A surpresa, Lionel Coutinho, vindo de trás, consegue o triunfo nesta última etapa da Volta a Portugal do Futuro. Integrado no pelotão, o camisola amarela, claro, festejava a vitória final. Aqui a repetição, Marco, da chegada com Fábio Silvestre, surpreendido. Terá, de alguma forma, sido surpreendido. O Lionel Coutinho acreditou até ao fim e foi o mais rápido. A vitória do jovem de 19 anos, natural da Campeã, no distrito de Vila Real. Ele que conseguiu 2 vitórias nesta Volta a Portugal do Futuro Jogos Santa Casa, onde Johnny Brandão segurava a camisola amarela e conseguia o triunfo na geral individual. Esta camisola é a camisola mais importante até hoje que eu venci, que foi a Volta a Portugal Futuro. O ano passado ficou-me praticamente atravessada porque fiz segundo lugar na geral, mas tive um engano na segunda etapa, que me enganei no percurso, e acho que foi à custa desse engano que perdi a volta, mas não há que lamentar e há que continuar a trabalhar constante. Eu trabalhei para um dia conseguir alcançar os objetivos e consegui alcançar o meu objetivo. Dentro de uma equipa que acaba por ser a grande dominadora desta Volta a Portugal do Futuro, a equipa Liberty Seguros Santa Maria da Feira ganhou individual, coletivamente, 3 primeiros da geral e ainda Rei da Montanha. É uma equipa como eu nunca tive, com corredores de 3º e 4º ano na sua maioria, e que demonstraram mesmo durante o ano, discutindo algumas corridas com os corredores elite e conseguindo grandes resultados a nível internacional também. Portanto, dificilmente a correr com o Sub-23 esta equipa seria surpreendida. Temos a felicidade de ter um acordo com a Liberty até 2013, que nos permite, se calhar, trabalhar desta forma bem estruturada e bem organizada. Esperemos que assim continue. E o que eu lamento no meio disto tudo é que não possam haver mais formações com as mesmas condições que nós temos. É isso que se deseja, de facto, para os jovens corredores portugueses e que no próximo ano, 2012, também haja maior número de participantes nesta Volta a Portugal do Futuro Jogos Santa Casa. É uma camisola na Volta a Portugal, por isso é sempre bom para mim, para a equipa. Para mim tem um significado especial, foi um resultado que a mim me deixa bastante alegre. É importante a camisola da montanha, estou contente por ter ganho.